Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Talismã Dourado Tarô. Hoje com dois oráculos que eu gosto muito, tradicionais, que é o oráculo Tarô Dourado, com uma simbologia egípcia, e o Tarô de Marsella. E aí vocês têm dois símbolos muito sugestivos, né? Deve ter alguma coisa aqui, quem está ressoando com esse campo deve gostar muito do elemento água, né? Porque eu senti de colocar esses dois símbolos, cavalo marinho e a estrela do mar, né? Vocês também podem se conectar pelas cores, né? Cavalo marinho branco, estrela do mar vermelha. E aí, cavalo marinho corresponde ao tarô dourado e a estrela do mar corresponde ao tarô de Marsella. Eu sou Patrícia, tenho esse canal de orientação, um canal que é principalmente um canal para expansão da consciência, traz temas de metafísica, de autoconhecimento, não é? Com muita ludicidade, com muita leveza, sempre canalizando as energias que servem para que a gente possa melhorar, né, facilitar a nossa caminhada, mas principalmente relembrar de quem nós somos, né? Eu costumo dizer que o tarô, os oráculos, é uma grande ferramenta para a linguagem do inconsciente, e essa linguagem sincrônica, né, do divino, do universo. Muitas vezes traz as nossas sombras, outras vezes a nossa luz, mas sempre essa possibilidade de transformar e autoconhecer através dos eventos na nossa vida. Não é? Existem tiragens mais terapêuticas, mais profundas, bem metafísicas, existem tiragens com essa linguagem mais objetiva, da praticidade das coisas da vida, lembrando que mesmo as coisas da vida são sempre aprendizados, né? São sempre formas, instrumentos dos quais nós pedimos para evoluir, né? Eu falo sempre do nosso script da alma, né? Que é o nosso plano de alma, e nesse momento planetário, nesse momento de mudança, de expansão de consciência, de caminhada para uma era realmente dourada, né? Uma era de mais consciência da vida espiritual, de quem nós somos, um momento de relembrança muito grande, é um momento também de desmistificar, né? E aí a gente percebe que a gente tem essa oportunidade de desmistificar o que é o tarô, né? Que na verdade é um grande instrumento de autoconhecimento e de leitura do nosso inconsciente. Então, para quem já conhece, o tema é construído depois, né, da gravação. A gente tira uma temática que permeia a vida de todo ser humano que transita nesse plano, né, que é família, finanças, amor, relações afetivas, não é, magia, né, no sentido de transformação, o que é que eu preciso transformar, mudanças. Então a gente tem aqui nesse cachepol dourado, né, com o símbolo do talismã dourado, todos esses temas que a gente vai tirar nesse momento, tá? Depois a gente constrói um tema na edição do vídeo, mas é assim que funciona, nessa espontaneidade. Eu entendo que nesse início de canal, a gente procura, né? Eu digo a gente, a minha mentoria, minha mentoria espiritual, as pessoas também que trabalham, né, na edição do vídeo e na construção desse material, na espontaneidade, né? Vamos dizer assim, é um improviso. Tirar a temática agora vamos dizer, um improviso entre aspas, que na verdade não é um improviso, né? É uma abertura, possibilitar a abertura para o campo, trazer exatamente aquilo que as pessoas que chegam até aqui, independente do tempo, precisam receber, né? É exatamente essa temática que precisa ser trabalhada e organizada. Então, vamos ver qual é a temática de hoje. Estou sentindo de tirar o propósito. Pronto, então não foi sem propósito que a gente tirou o propósito. Então respirem, toquem no coração, concentrem, porque muito provavelmente é isso que vocês estão buscando, né? Uma clareza de propósito. Então, tá aqui o tarô dourado, para quem se conectou também com o tarô ou com o símbolo cavalo marinho branco, e o tarô de Marsella, ou de Marsella, para quem se conectou com a estrela do mar. Então pausem o vídeo, respirem, toquem no coração, se alinhem e sintonizem com essa pergunta que vocês querem fazer a respeito do propósito, né? E independentemente da pergunta que vai ser lançada aqui com o vídeo, né?
Façam isso assim, de uma forma bem pessoal e bem conectado com esse coração espiritual. Peço também para que vocês lembrem logo de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. É um canal novo, está chegando agora, tem poucos meses de nascimento. Nascemos agora em 2025. Precisamos realmente crescer e expandir, né? Porque isso também é o meu propósito, não é? E eu levo extremamente a sério, com muito comprometimento e amor e dedicação. Então, aberto também para consultas particulares e individual, tá aqui o WhatsApp, embaixo da legenda, na descrição do vídeo, vocês podem encontrar. E lembrando que a gente vai ter uma live, eu vou falar disso logo mais, mas a gente vai ter uma live de abertura do e-book com o Oráculo da Borboleta Siriana em 9/9, e vocês serão muito bem-vindos, tá? Espero que cheguem, quem chegou até essa leitura, chegue também a essa live no dia portal, para receber ainda mais clareza, não é isso? Então vamos lá, vamos começar com quem escolheu o cavalo marinho e o oráculo dourado, o tarô dourado. Esse tarô realmente é um tarô fantástico, e um tarô também que traz um pouco de energia cigana, tá? Alguns dos clãs ciganos denominaram alguns oráculos o nome de dourado, né? Os ciganos trabalham muito com o elemento ouro, e o ouro também se reporta ao sol, ao masculino. Então vamos ver aqui sobre a elucidação e clareza sobre quem chegou e escolheu o tarô dourado junto com o cavalo marinho, sobre o propósito. Vamos ver qual é a clareza e qual é a mensagem que o campo está trazendo para você. Vou escolher esse segundo monte e vou colocar a chave céltica, a cruz céltica, para elucidar essa questão, com 5 cartas. Então vamos ver aqui. Depois a gente vê um conselho também, tá? Com um oráculo das polaridades. Então vamos ver como você tá para lidar com toda a situação, né? Com toda a sua busca de propósito. É interessante, porque o propósito, ele tá nesse momento permeando o teu campo e trazendo um certo sentimento de ou tudo ou nada, tá? Você tá realmente na busca e você está disposto a soltar muita coisa, né? Levando apenas a tua mochila, que é a tua bagagem interior. É aquilo que você construiu. O louco, né? O louco, ele pode ser um louco desvairado, realmente um louco, um bobo, né? Um bobo da corte. Ou ele pode ser um sábio, pode ser um louco divino. E a loucura dele não tem nada a ver com loucura, né? É muita sabedoria. É o próprio iniciado lá no tarô egípcio, né? E aqui é o louco ousado, né? Então vamos ver se essa loucura é uma inconstância, é uma coisa intempestiva, ou se é uma loucura iluminada, tá? Então aqui é você, aqui é a situação, tá? Aqui os desafios e aqui o que você tem ao seu favor. Olha só. Nesse momento você se conecta com o seu propósito, você está buscando muito o seu propósito. Mas é interessante porque o desafio aparece aqui no sol. Olha, é muita luz. Você tem muita luz, mas precisa rodar. Essa roda tem que estar realmente ao seu favor. A gente vê nubes e anubis. Se a roda gira em sentido anti-horário, você adquire karmas. Se a roda gira em sentido horário, você está no seu dharma, no que melhor você construiu, e não nas suas repetições fadonhas que levam ao insucesso, a uma mente negativa, né? Aos possíveis infortúnios. Então, chegou a hora de realmente você entrar no processo de reconstrução. A torre, ela vem aqui numa posição favorável. Então, se ela vem numa posição favorável, ela diz que você precisa de uma reconstrução para encontrar esse propósito. Então, a tiragem, ela não traz para você o teu propósito. Ela diz o que é necessário para você entrar nessa estrutura de propósito, tá? O que é necessário para você chegar a essa tua busca interior.
ao teu propósito. Então você precisa realmente ser esse louco sábio, com muita ousadia, né? Dar o teu salto de fé. Mas você precisa, tem muita luz aqui, mas você precisa, a luz também está aqui na posição de desafio. Você precisa se harmonizar com esse amor e esse equilíbrio. Interessante, né? Você precisa realmente ouvir também a sua sombra, tá? É preciso que você escute e se conecte e abrace a sua sombra, para que você possa ser esse louco divino. Porque luz demais, ela intensifica, ela cega, não é? E a gente tem aqui a situação em si como a roda da própria vida. Essa roda precisa ser girada na posição correta, no sentido horário. E você só alcançará isso com esse equilíbrio. Então você, indubitavelmente, está no processo de reconstrução. E você tem que, respirar e soltar. Porque isso aqui vai vir. Isso aqui vai ser edificado, tá? Essa torre, que é a sua estrutura interna, né, da sua mente, vai ser edificado se você tiver esse equilíbrio, tá? Porque aí você vai ter esse equilíbrio, vai girar a roda no movimento correto. A vida é uma roda, horas em cima, horas embaixo. Mas a gente pode ter equilíbrio no nosso brilho, né? Nessa luz que a gente recebe. Primeira coisa assim, às vezes a gente recebe muita luz e a gente não faz muita coisa com aquilo ali. Tá? Então a gente tem que aprender a ancorar, a gente tem que aprender a enraizar, para poder realmente fazer o processo de reconstrução. É uma reconstrução que você está passando, tá? Então você está buscando o propósito, ok. E você está pronto para isso. É o louco divino, né? Mas você precisa, de fato, de equilíbrio, para poder rodar na posição correta, né? Fazer realmente girar a seu favor. E aí sim, você reconstrói. Okay? Vamos tirar mais uma cartinha desse monte aqui que a gente elegeu como um monte que a gente distribuiu as cartas. Vamos tirar mais 2 cartas, na verdade, aqui, deixar aqui. E o resultado é estrela. Olha que coisa maravilhosa. É estrela, é um resultado positivo. Você encontra sim, através da confiança, a estrela dos magos, que os magos seguiram até a manjedoura do Mestre Jesus, né? Então você encontra sim, mas você precisa fazer esse processo, precisa se conscientizar que a própria situação da sua busca para alinhar o seu propósito e a própria vida, você precisa mexer a roda na direção certa, precisa de um equilíbrio desse brilho todo que você tem já no louco sábio, e precisa se predispor a essa reconstrução. O que mais? Olha, é o controle da própria razão da emoção, porque a vitória é certa de que você conquista a clareza do seu propósito. Né? Você está realmente numa busca espiritual muito grande. E a necessidade, além do equilíbrio do brilho, de cortes. Eu acho que esses cortes estão ligados a esse equilíbrio aqui, tá? Então, através de você cortar, às vezes a gente está sacrificando demais por uma situação, né? É sacrifício demais sem sentido. Então, se você equilibra aqui, agora, né, esse dependurado, dando corte, né, para que ele se transforme novamente no imperador, porque na verdade ele é o imperador. A posição do imperador no tarô de Marcelo, vocês vão ver lá, se sair lá o imperador em algum momento, mas é essa posição, ele não está nem sequer amarrado, ele está só, olha, segurado por corda, não existe corrente. A qualquer momento ele pode soltar, mas ele está numa posição confortável, tá? Vendo a vida aí de cabeça para baixo. Precisa desse corte, talvez para equilibrar muita luz, mas essa luz tem que ser enraizada, né? Porque você realmente veio para ter vitória, né? Nessa sua busca. E a gente tem aqui o resultado da ação, que também é um resultado de vitória, não é isso? Vamos ver aqui um outro recado com esse tarô, que é o tarô das polaridades, né? Eu gosto muito, ele traz a sombra e ele traz a luz. E a gente falou muito em sol, falou muito em sombra, né? Aqui, o lobo, o cachorro mordendo o louco, né? A perna do louco, ele não tá nem se incomodando com isso, né? Mas talvez seja também para que ele abrace essa sombra, né? Em algum momento, abraçar a sombra e trazer ainda mais luminosidade, mas de uma forma equilibrada, tá? Não é a luz por luz. Às vezes você vê a luz e fica cego, né? E não é só sobre ver a luz, é o que é que eu vou fazer com essa luminosidade que eu recebi, não é? Para realmente conectar o meu propósito. Então tem muito a ver com isso aí, tá? Vamos escolher aqui, acho que esse monte já saiu. Vamos escolher aqui essa daqui. Vamos ver esse recado aqui, olha, chakra do coração, é o mediador.
indiferença e amor. Olha, aqui é uma carta de amor também, tá? Então não é você mediar com a indiferença, não é? Aqui é o lado sombra. Talvez esse brilho esteja muito grande, mas você não esteja exercendo esse alto amor, né? Você esteja na indiferença. Então essa busca sua, ela é realmente uma busca, mas ela precisa receber a sua própria autenticidade através do amor. Então você não é só sobre amar os outros, a humanidade e as pessoas, mas se amar também, não é? Porque se dentro desse processo você tiver algo que não esteja se amando, se não se conecta com o seu propósito, tá? E você aí recebe brilho demais sem fazer nada com aquilo. Você não reconstrói, você não gira a roda no sentido favorável, você não realiza os cortes que é necessário, não sai dessa posição de dependurado e não assume sua vitória, tá? Não consegue atingir sua estrela. Então, é preciso que realmente você entre nesse chakra do coração, que é o mediador, né, para equilibrar esse propósito, ok? Então, eu espero que tenha esclarecido. A questão é muito subjetiva, muito espiritual, mas eu espero que tenha esclarecido para quem escolheu o oráculo dourado com o cavalo marinho. Agora, para quem se conectou com o tarô de Marcélia ou a estrela do mar vermelha, com a temática o propósito, né? Lembrando que esse canal tem como diferencial construir a temática após a retirada aliás, construir o tema após a retirada da temática, e a gente tira a temática na hora, no nosso cachepol do talismã dourado, tá? Aqui tem as principais temáticas da vida de um indivíduo nessa passagem terrena, e eu gosto desse diferencial, não é? Porque não é nada programado, o que eu intuo aqui são os símbolos, o tarô, mas a temática geral eu tiro na hora, tá? E depois então, na edição do vídeo, a gente constrói o tema. Então já se sabe que você está buscando respostas e esclarecimentos sobre o seu propósito. E a gente vai ver isso na Cruz Celta em 5 cartas, ok? Então vamos lá. O que é que está precisando aí para que você tenha essa clareza do propósito? Na primeira leitura, e aí quem não sentir que conectou com esta segunda leitura, eu aconselho dar uma olhadinha na primeira leitura. Nós vimos que os desafios que você tem que passar e resolver para construir a clareza do seu propósito, tá? A gente vê que sim, você achará esse propósito, né? Mas o intuito aqui não é dizer qual é o seu propósito, é algo muito subjetivo, né? A gente pode ter até uma palazinha, uma noção, mas vai falar exatamente do momento, né? Do teu momento atual, se você já está em construção, se aquilo já é claro, ou se você precisa ainda de um trabalho interno para se conectar com essa verdade. Então vamos ver aqui em 5 cartas. Deixa a estrelinha aqui. Ok. Então aqui é você, né, com toda a situação nossa, você tá poderosa aí, com a Imperatriz, né, com cetro de poder, realização. Vamos ver aqui a situação em si, que é o propósito, tá? Então você tá muito disposta, né, você tá pronta e... Interessante que saiu o louco também na primeira tiragem, mas em outra posição. Então, olha só, aqui é você. Como é que você está para lidar com toda essa situação, né, de busca do propósito? Você está plena, você está cheia de energia de poder divino, você está realmente investida, né, do teu alinhamento. A questão propriamente dita, que é a busca do propósito, vai precisar de uns cortes. Vai precisar que você saia dessa situação de acomodação e se movimente, tá? Vai precisar que você lembre-se que você é imperatriz. Tá? Precisa ser relembrada realmente de quem você é. Então vai precisar de uma força extra para sair dessa posição, né? Esse lugar de dependurado, de, vamos dizer assim, acomodação, que não lhe pertence mais. Para que você assuma sua plena identidade espiritual e física também, tá? Porque você é uma imperatriz. Independentemente do seu sexo, da sua idade, você é uma imperatriz. Os desafios, você tem que lidar com materialidade. Tem que lidar com a força do sexo, não é? Com a própria sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, mas é a forma como você exerce
sua forma de ser na vida, sua maneira de ser na vida, né? Talvez esteja realmente, que esteja já, de fato, realmente varrendo algumas pessoas e situações escusas do seu caminho, e está certíssimo, faz parte dos cortes para que o propósito se abra e se elucide, porque você de fato está comprometida com o seu propósito, tá? E o que é que lhe facilita? É o seu mestre interior. E tem também uma mentoria espiritual, num plano espiritual. Então, o que facilita, o que ajuda você a fazer esses processos aqui, limpar essa situação e promover alguns cortes e desamarrar aquilo que está preso, né? Você também é uma pessoa que trabalha com comunicação, precisa desbloquear o chakra laríngeo para que a verdade realmente flua do seu coração e que você, de fato, ingresse nesse momento pleno de comunicação espiritual, porque o que você tem para comunicar é extremamente importante. Você tem, sim, muito conhecimento, né? Você tem um mestre interior extremamente vivo e presente na sua vida e você é consciente disso. Então você precisa realmente se empoderar, né, dessa imperatriz, porque esse poder não é um poder efêmero, não é um poder totalmente, não é um poder mundano, não é? Ele é mundano porque a gente está ancorado aqui em corpo físico, mas ele é realmente uma investidura do poder espiritual, não é? Não como uma supremacia, não como mais que ninguém ou nada, simplesmente é você alinhando o seu propósito. Então você precisa disso para exercer o seu propósito, ok? Simples assim. E quanto mais simplicidade, melhor, tá? Mas também trazer essa verdade, deixar de todo medo, de toda a acomodação, né? É interessante que aqui é a posição da situação, e a situação é a tônica do propósito. Então, interessante é que você, de fato, entrou, você está realmente com essa certeza, você está realmente com esse poder, e a situação não está longe de você, ela não está separada de você, ela é você. Você é o seu propósito. Então, realmente, olha, corte o que estiver lhe impedindo de exercer plenamente esse lugar de imperatriz. E limpe essas amarras. Não que seja para limpar a sua vida sexual. Bom, se você acha que sua vida sexual não é mais alinhada a seu propósito, tudo bem. Mas, às vezes a gente tem um parceiro que é muito diferente, né? Que não comporta mais com a nossa verdade. E tá tudo bem com isso, né? Porque não tem que comportar. Cada um segue aquilo que reverbera dentro do seu coração. Mas o que é que acontece? Eu vejo aqui algumas situações que não combinam mais com você, né? E até certo ponto escusa mesmo, que não combina mais com você. E talvez seja isso que esteja impedindo a sua comunicação. Porque essa comunicação não é uma comunicação só externa, gente. Tudo vem de dentro para fora. É também quando você começa a ter que compactuar com situações que não tem mais nada a ver com a sua verdade, a sua comunicação para. Por quê? Porque você não se sente alinhado à sua verdade interior, tá? E aí a sua vida também para. Né? Interessante, né? Então eu podia estar exercendo meu propósito plenamente. Eu trabalho com comunicação e eu estou realmente bloqueada porque eu estou vivenciando coisas que não tem mais nada a ver comigo. Entende? É dentro dessa clareza, dessa simplicidade. Então, o que acontece aqui? A gente tem um diabo que precisa ser desamarrado e tem ao seu favor o mestre interior, o seu mestre interior, a sua automaestria e toda uma maestria, uma mentoria espiritual. Então é interessante porque realmente você está sendo ajudada, não é? Você realmente está sendo ajudada. Existe cooperação, sim, no seu campo. E, enfim, o resultado da ação, que é o louco, né? Que é esse louco divino, né? Que você entra aí para exercer seu propósito numa situação de ou tudo ou nada, né? De ousadia, de dar um salto da fé. Eu chamo sempre o louco de um salto da fé. Ele é pleno de iluminação e da sabedoria. Ele é um louco inconsequente quando ele perde esse equilíbrio de lucidez. Mas não é o caso do louco da imperatriz, não é? Então o resultado, sim, você conecta com seu propósito, sim, você se alinha à sua verdade, não é? Porque esse é o seu caminho, né? Então, assim, a gente às vezes foge do caminho, tenta tornar as curvas mais suntuosas, né, da caminhada, mas não tem jeito, né? Porque quando a gente realmente está completamente ancorada na nossa fé e na nossa automaestria, o que é para ser realmente vem, não é? Então, é isso aí. Eu vou tirar aqui mais uma cartinha desse monte. Acho que vou tirar desse monte aqui que a gente viu, né? E vou pegar também o oráculo da borboleta siriana e o oráculo das polaridades. Tá? Deixa eu tirar logo uma cartinha aqui. Eu gosto desse oráculo das polaridades porque nos lembra do equilíbrio, né?
do equilíbrio que a gente deve ter diante de qualquer situação. Então, vou tirar aqui a mensagem e também do oráculo da borboleta siriana. Nossa, gente, já tá bem embaralhado esses baralhos, tá? Embaralho sempre na hora que eu tô gravando o vídeo, para que vocês também participem, testemunhem desse baralho, do embaralhamento, mas eles já foram bem embaralhados. Acho que eu não queria essa daqui. Então vamos primeiro ver esse daqui, esse complemento. Olha, realmente é um renascimento, tá? Então esse corte, esse ajuste aqui é aí que você renasce. Existe também um medo de ser julgada, tá? E que não é próprio da imperatriz, porque você de fato é a imperatriz. Então você não precisa desse medo do julgamento, sabe? Renasce através desse amor, com toda a certeza de quem você é, tá? Nas polaridades, chakra do plexo solar, ação no mundo. Aí vem a incapacidade e a capacidade. É isso aí. Essa acomodação é porque de vez em quando permeia a tua mente essa incapacidade. E aí você permite também esses bloqueios na tua vida. A imperatriz tem total capacidade. O chakra plexo solar é o teu centro de poder. É o pequeno sol. Sabe? É o nosso pequeno sol. É onde esse poder da conexão com o divino e com a força da terra nos permite exercer e ser no mundo quem nós somos verdadeiramente, tá? Então, teu propósito está ligado exatamente, olha, a decisões, ou tudo ou nada. Então, você não dá mais para permitir nem se julgar, nem ficar de cabeça para baixo, numa situação de acomodação, nem permitir situações escusas que não combinam mais com você. Então, tem essa limpa aqui a ser feita e essa libertação para seguir com esse louco pleno, que esse louco lúcido, que não é um louco inconsequente, né? Porque ele está muito próximo aqui do mestre, para ser um louco inconsequente. E totalmente ligado ao poder da imperatriz, que é você. Aqui é você. Seja você mulher, homem, tá? É como você está para lidar com toda essa situação de busca do propósito. Então, ó, ativar esse plexo, né, que é de cor amarela, que é esse teu centro de poder, lembrando da tua capacidade, tá? E o oráculo da borboleta siriana, gente, é um oráculo meu, né? É um oráculo que a gente vai lançar em e-book. Eu vou inclusive fazer uma live aqui dia 9/9, em dia portal. Então assistam, por favor. Inclusive, por favor, deem seu like, curtam o canal, compartilhem, né? Se quiserem consulta individual, está na descrição do vídeo meu WhatsApp. E é um oráculo terapêutico. E entre vários propósitos, né, entre vários objetivos e finalidade, ele também traz para a gente de como é que está a nossa polaridade, que são as nossas energias psíquicas masculinas e femininas, e também são energias divinas, né, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Diz para a gente o que a gente deve equilibrar. Então esse oráculo é composto por 20 lâminas, sendo 10 uma simbologia que eu chamo de código mestre, e, que são figuras, símbolos, e as outras 10 lâminas que são traduzidas na figura da borboleta, né, na imagem da borboleta. E cada cor traduz uma significação. Então vamos ver aqui. Olha só, gente. Ele tirou que o equilíbrio teu precisa ser exatamente na sua ação. É perfeito, né? É perfeito. Por quê? Porque o código mestre traz as energias do masculino. E o masculino sagrado divino, ele pede que a gente tenha a ação correta que nasce do coração. Então é na sua ação. Você precisa agir no mundo. Deixar de ter medo de impactar e agir no mundo com o seu propósito, tá? É uma libertação aqui. As pessoas que chegaram aqui nesse campo, independente para essa tiragem, independentemente do tempo, tá recebendo essa mensagem de libertação. Pede para que, olha, o cajado, ó, também é o caduceu, é a Kundalini. Pede para que você guarde essa humildade, porque você tem isso no coração. E é com isso que você vai realmente exercer o seu poder de automaestria, fazer a conexão do seu propósito e encontrar o resultado da tua busca, tá? Então, muito linda essa tiragem, muito linda mesmo, tá? Então, olha, é isso aí, você tem essa humildade dentro do seu coração, deixa isso vir, porque isso aqui é a tua automaestria, tá? Tá dizendo isso. É essa humildade, é essa clareza que você tem para lidar com todos os desafios
que vai fazer com que você realmente adquira e ganhe seu cajado da espiritualidade, né? Para poder exercer esse louco divino, sabe? Iluminado que você é. Todos nós temos que ter dentro de nós, não é isso? Então, para quem se conectou com o tarô de Marcélia, a estrela do mar, essa é a mensagem. Eu desejo boa sorte e muita luz no caminho de vocês. Arro, gratidão!